Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma das nossas aulas do estudo online e hoje a gente vai falar um pouco sobre as narrativas, os textos narrativos. E para a gente começar a tratar de narrativa, é interessante a gente lembrar que uma narrativa ou uma narração consiste em contar uma história. Ou seja, eu estou aí organizando uma sequência de fatos, esses fatos são encadeados e aí o meu objetivo principal é fazer uma história ser contada. Então, dessa forma eu posso dizer que a narrativa ela tem alguns elementos que são importantes para a sua construção. Esses principais elementos da narrativa, o principal deles o enredo, eu também tenho alguns que eu vou colocar aí na tela para que todos nós possamos acompanhar. Eu tenho um enredo, eu tenho um narrador, eu tenho personagens, espaço e tempo. Esses são os elementos principais de uma narrativa. E diante dessa organização, eu posso dizer também que uma narrativa é uma estrutura textual, já havíamos falado isso algumas vezes, em que tem partes específicas. Ela tem uma apresentação, uma complicação, um clímax e um desfecho. Então, tudo isso está organizado para a construção de uma narrativa. Existem aí algumas perguntas que a narrativa também procura responder quando a gente está construindo uma história. As principais delas, as principais perguntas eu coloco aí na tela para vocês o que, ou o fato que a história está narrando, certo? Quem, ou quais são os personagens que estão envolvidos, como, aí eu dou o modo como os fatos se desenrolam, onde, que seria aí o espaço, o local da história, quando, que aí eu respondo aquela parte do tempo, né? E o porquê que causa aqueles acontecimentos. Assim a gente tem aí a organização de uma narrativa, de algumas partes de uma narrativa, algumas partes principais. Importante lembrar também que uma narrativa ela é construída para um objetivo específico. E esse objetivo, como eu disse para vocês, é contar uma história. Agora tem uma coisa importante, que aí eu coloco esse próximo slide, diante de uma narrativa, é que alguma coisa me motiva a fazer aquela narrativa. E essa coisa que me motiva a construção da narrativa eu chamo de fato gerador do enredo. Então, esse enredo foi construído por alguma razão. Então, dessa forma, quando a gente vê um texto, é importante lembrar que tem diversos gêneros que fazem várias coisas, mas a narrativa ela é um gênero textual que faz a narração de um relato, ou seja, de fatos ocorridos, de coisas que aconteceram. Então, o objetivo principal é a contação de uma história. E, diante dessa participação, coloco aí na tela, subo mais um pouco, os elementos que compõem a narrativa, nós temos aí o conflito gerador. E aí, desse conflito gerador, eu estou entendendo que a história só existe por causa daquilo. A história foi feita para contar aquela história e essa história vai se desenvolver a partir desse fato gerador. Então, a gente vai ver aqui uma história da Clarice Lispector, que eu coloco aí na tela, e a história se chama O Vestido Branco. Acordei de madrugada desejando ter um vestido branco, e seria gaze. Era um desejo intenso e lúcido. Acho que era a minha inocência que nunca parou. Alguns, bem sei, já até me disseram que acham perigosa, mas também sou inocente. A vontade de me vestir de branco foi o que sempre me salvou. Sei, talvez só eu e alguns saibam, que se tenho perigo, tenho também uma pureza. E ela só é perigosa para quem tem perigo dentro de si. A pureza de quem falo é límpida. Até as coisas ruins a gente aceita. E tem um gosto de vestido branco de gaze. Talvez eu nunca venha a tê-lo, mas é como se tivesse. De tal modo se aprende a viver com o que tanto falta. Também quero um vestido preto, porque me deixa mais clara e faz a minha pureza sobressair. É mesmo pureza? O que é primitivo é pureza. O que é espontâneo é pureza. O que é ruim é pureza? Não sei. Sei que às vezes a raiz do que é ruim é uma pureza que não pôde ser. Acordei de madrugada com tanta intensidade por um vestido branco de gaze que abri meu guarda-roupa. Tinha um branco, de pano grosso e decote arredondado. Grossura é pureza? Uma coisa sei. Amor, por mais violento, é. E eis que, de repente, agora mesmo, vi que não sou pura. E aí você pode ver que essa história da Clarice são uma pequena crônica, ela narra aí um fato, e esse fato foi motivado por uma situação inicial. Esse fato foi motivado por uma parte da história, e que essa parte da história que motiva a história a acontecer, eu chamo de conflito, ou conflito gerador da crônica. E a questão que eu coloco para vocês aí, para que nós possamos analisar
O conflito gerador da crônica foi, então, na primeira alternativa eu já tenho a resposta. Esse conflito, ou essa situação que gerou a crônica ser contada, que fez com que a autora, Clarice Lispector, contasse essa história, foi o fato dela acordar de madrugada desejando vestir um vestido branco, e isso foi o que motivou a história. Então, essa é a parte mais importante da história. Então, a alternativa correta é a alternativa A, porque aí eu tenho, nesse caso, o fato gerador dessa crônica. E aí, na segunda leitura, que a gente tem a segunda questão aqui para vocês, a gente tem uma música do Chico Buarque, uma música bem batida e que também tem um fator gerador. Eu não vou fazer essa questão respondida aqui, vocês vão responder nos formulários e depois a gente vai corrigir ela em outro momento. Eu vou só colocar aqui a música para que vocês possam acompanhar a batida dessa música, bem legal, e depois vocês vão responder lá nos formulários que eu vou disponibilizar. Tranquilo? Então, vamos ouvir essa música do Chico Buarque. Todo dia ela faz tudo sempre igual, me sacode às 6 horas da manhã, me sorri um sorriso pontual e me beija com a boca de orelha. Todo dia ela diz que é pra eu me cuidar, e essas coisas que diz toda mulher. Diz que está me esperando pro jantar e me beija com a boca de café. Todo dia eu só penso em poder parar, meio-dia eu só penso em dizer não. Depois penso na vida pra levar e me calo com a boca de feijão. 6 da tarde, como era de se esperar, ela pega e me espera no portão. Diz que está muito louca pra beijar e me beija com a boca de paixão. Toda noite ela diz pra eu não me afastar, meia-noite ela jura eterno amor e me aperta pra eu quase sufocar e me morde com a boca de pavor. Todo dia ela faz tudo sempre igual, me sacode às 6 horas da manhã, me sorri um sorriso pontual e me beija com a boca de hortelã. Música ouvida, agora vamos aos nossos exercícios. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Vamos lá fazer as nossas atividades com muito empenho e muito zelo. Até a nossa próxima aula de quarta-feira, se Deus quiser. Um abraço a todos. Fiquem todos com Deus.